Olá, seja muito bem-vinda ao Flávia Cozinha. Na aula de hoje eu vou ensinar você a fazer um delicioso pão de mel, gostoso, recheado com doce de leite, fácil de fazer, ingredientes tranquilos ali e é uma receita muito gostosa. Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Então, hoje aqui eu vou estar utilizando dois tipos de açúcar, tá? Um pouco de açúcar demerara ou refinado e também açúcar mascavo para controlar a umidade. O açúcar mascavo ele é mais ácido, ele também tem mais umidade, então eu misturei os dois, tá? Pode também ser feito só com o açúcar mascavo, também vai dar certo. O que não ficaria tão gostoso seria utilizar só o açúcar demerara ou só o açúcar refinado, tá? Vai perder um pouquinho a característica do pão de mel, mas não tem problema, tá? Se você não tiver os dois tipos de açúcar. Também estou utilizando um pouco de essência de baunilha para trazer um pouquinho de sabor. Se você quiser incrementar o seu pão de mel com cravo, com gengibre em pó, também tranquilo, tá? Fica bem gostoso. Agora eu vou começar aqui misturando os ingredientes. É importante também você saber que o mel, ele queima mais fácil que o açúcar. Então, se você costuma usar o seu forno a 180 para assar um bolo tradicional, esse aqui você pode assar a 175, 170, tomando esse cuidado para não queimar. Vou começar colocando aqui os ovos, o açúcar e o mel. E agora eu vou misturar aqui com o fouet. Essa receita aqui é muito fácil. E depois, se vocês também não quiserem rechear com doce de leite, cortar em pedacinhos, pode ser servido, pode ser vendido também bolo de pão de mel. Ou um cupcake, bolo no pote. Aí você pode inovar, fazer diversas versões, conforme o que você se identifica mais para produzir, o que você acredita que os seus clientes vão gostar mais. Olha, ele fica assim bem escuro, tá? O açúcar mascavo, ele reage muito bem com o chocolate, tá? Então, faz diferença a gente estar utilizando ele. Agora eu vou adicionar aqui o leite com limão, que é o que a gente chama de buttermilk. Essa mistura aqui deixa a nossa receita mais úmida, mais gostosa, traz um sabor diferente de utilizar apenas o leite, tá? Então vou misturar aqui, ele fica com um iogurte mais grosso. Para essa quantidade de leite aqui da receita, eu estou utilizando meio limão Tahiti. Vou colocar também os outros líquidos, que são o óleo e a essência de baunilha, e vou misturar também. É um método de preparo muito fácil, tá? São 3 etapas. Agora aqui eu vou mexendo, vou misturar bem. Incorporou os ingredientes, a massa já está lisinha, agora eu posso adicionar os outros ingredientes secos. Que aqui eu estou utilizando o chocolate em pó, 50%, a canela, as farinhas, e vou misturar novamente. Vamos incorporar bem esses ingredientes. Vai ficar um delicioso pão de mel. A massa bem úmida, gostosa.
Ó, ela já tá, eu nem terminei de incorporar bem as farinhas e a massa já tá bem cremosa. Agora a massa já está homogênea. Ela tá com uns gruminhos, uns pedacinhos, mas é por conta do mel, ok? Do mel e também do açúcar mascavo. Isso é natural. Ó, esse aqui é o ponto da massa. Agora eu vou utilizar agora eu vou acrescentar aqui o fermento e o bicarbonato. O bicarbonato é que ele reage muito bem por conta dos ingredientes ácidos da nossa receita, que é o cacau presente no nosso chocolate em pó e também o leite, o limão, que são ingredientes ácidos, tá? Então, ele vai dar um toque especial, ele tem basicamente a mesma função do fermento, mas quando a gente utiliza ingredientes ácidos, a gente tem um bom resultado utilizando bicarbonato. Essa aqui é a nossa massa pronta, tá? Ela é uma massa um pouco mais firme, mas ela vai ficar muito úmida e muito gostosa. Agora aqui eu já tenho a minha assadeira untada. Agora eu vou colocar aqui a minha massa. O meu forno já está pré-aquecido a 170 graus. E eu vou assar esse pão de mel por em média uns 30, 40 minutos, tá? É importante você fazer o teste do palito. Se você tiver forminhas menores, pode assar em formas menores também. O meu pãozinho de mel vai ser quadrado. Depois eu vou pegar o cortador de bolacha e vou assar e vou cortar o meu pão de mel. Aí é a nossa próxima etapa. Agora estou colocando para assar no forno pré-aquecido. Agora o pão de mel já assou. Eu vou utilizar cortadores de bolacha, tá? Para fazer. Eu vou fazer meu pão de mel quadrado. Pode ser redondo, pode ser como você quiser, tá? Aí aqui eu tenho vários tamanhos. Eu vou fazer ele no tamanho menor, que ele vai ficar mais delicadinho. Então, eu vou vir aqui e vou cortando. Olha, ele solta bem facinho. Um a um. Para rechear esse pão de mel, eu vou cortar ele no meio, tá? Agora, para rechear, eu estou usando doce de leite caseiro, que é um doce que é receita já desde a minha avó, e eu já ensinei várias vezes vocês a fazerem. É 1 litro de leite, 100 gramas de açúcar, e pode colocar uma colherzinha de chá de bicarbonato de sódio, leve em fogo baixo, no fogo, até ele reduzir pela metade, até ele ficar com uma consistência mais firme, tá? Ou pode ser o doce de leite também da sua preferência que você encontra no supermercado. Agora eu vou cortar sempre com uma faca de serra, assim, ó, é mais fácil para a gente cortar o bolo para rechear. Aí eu vou partir todos eles aqui no meio. A massa, ó, é uma massa úmida, muito gostosa. Vai ficar uma delícia esse pão de mel. Agora, o nosso recheio, tá? Eu vou pegar aqui um pouco de doce de leite. E vou colocar aqui. E vou recheando um a um. Se for um doce de leite mais firme, a gente consegue colocar uma camada maior de recheio. Eu vou recheando um a um. E se não quiser fazer ele assim em formato de pão de mel,
Pode fazer cupcake, cobrir com doce de leite, pode fazer ele no pote, colocar em pedacinhos quebradinhos, no potinho uma camada de bolo, uma camada de doce de leite, até completar o pote, vai ficar delicioso. Agora, a próxima etapa para o nosso pão de mel é a cobertura de chocolate. Aqui eu estou utilizando um chocolate nobre. Se for um chocolate fracionado, não precisa fazer esse processo, tá? Como é que eu vou fazer a temperagem? Esse aqui é o método de adição, tá? Então, eu peguei 300 gramas de chocolate e dividi, deixei 100 gramas separado, que eu não vou derreter, porque vai ser o método de adição. E esse aqui eu vou derreter ele de 30 em 30 segundos no micro-ondas, mexendo sempre até chegar à temperatura de 45 e 50 graus e depois eu vou adicionar o outro chocolate. Vamos lá. Coloquei 30 segundos no micro-ondas, não derreteu ainda, tá? Deu uma leve derretida, coloquei a 60% a potência do micro-ondas. Agora eu vou levar mais 30 segundos para o micro-ondas. Depois de mais 30 segundos, olha, já derreteu um pouquinho mais. Lembrando que sempre que vocês estiverem trabalhando com chocolate, nunca pode ser perto de água, tá? Porque se cair uma gotinha de água, já estraga o resultado final da nossa temperagem. Agora aqui, depois de mais 30 segundos, já derreteu bem meu chocolate. Aí eu vou dar uma mexida aqui e vou medir a temperatura, tá? Que ela deve estar entre 45 e 50 graus. Agora que já derreteu bem, está 38,7 a temperatura. Aí eu vou aquecer de 10 em 10 segundos para garantir que não vai passar dos 50 graus. Ó, coloquei 10 segundos, já deu 44 graus. Deixa eu dar mais uma mexidinha para ficar uniforme. E vou tirar a temperatura novamente. Tem que ser entre 45 e 50, faltou 1 grau. Então, vou colocar novamente, só vou conferir aqui, ó, 44,3. Vou levar 5 segundos para o micro-ondas. Ó, aqui já deu 45,6. Então, já chegou na temperatura que eu preciso. Agora eu vou adicionando a outra parte de chocolate aos poucos, até chegar aos 30 graus. Então, vou colocar um pouco de chocolate, vou mexer, porque que é aos poucos, não tem uma proporção exata. Muitas vezes a gente pesquisa na internet, diz que é a gente pega 300 gramas, vamos supor, de chocolate, derrete 200 e acrescenta 100. Mas dependendo do clima, da temperatura, pode precisar de mais chocolate ou menos. E daí agora eu não levo mais para o micro-ondas, tá? É o calor do chocolate que vai derreter o restante do chocolate que eu vou adicionando aqui, é o próprio calor do chocolate. Aqui chegou a 36 graus, então eu vou adicionar mais um pouquinho de chocolate. Que a intenção aqui é baixar mais 5 graus a temperatura. Por que, Flávia, fazer todo esse processo de temperagem, de medir a temperatura e não simplesmente derreter o chocolate? O que muda com a temperagem é que quando a gente derrete o chocolate, a gente mexe em toda a estrutura do chocolate, a questão de gordura, de açúcar, a massa de cacau aqui presente nesse chocolate. E para esse nosso pão de mel ou qualquer doce que a gente for fazer, ficar com aquela consistência crocante do chocolate e não derreter à medida que a gente encosta nele, a gente precisa fazer a temperagem. Agora nosso chocolate já está temperado.
pode reparar que ele tem um brilho muito bonito, porque com esse processo a gente alinhou todos os cristais, todos os ingredientes, as gorduras aqui do chocolate, para ele ficar numa consistência muito boa. Agora a gente vai banhar o nosso pão de mel aqui. O que eu vou utilizar é esse garfo aqui, tá? Mas se você... Esse garfo aqui, como ele tem os pezinhos aqui bem fininhos, acaba que a gente não desperdiça muito chocolate. Mas se você não tiver um garfinho desse, você faz com um convencional. E se você vai utilizar muito um garfinho como... Se você precisa muito de um garfinho como esse, não tem, porque você vai fazer muitos bombons ou muitos pães de mel, você pode pegar um garfo tradicional e quebrar o dentinho do meio e deixar só 2 na lateral, tá? Agora eu vou trazer meu pão de mel para cá, vou banhar com chocolate. Olha que delícia. Esse lado aqui que eu não consigo ver. Vou trazer aqui para o tabuleiro. Daí assim eu vou fazendo um a um. Se for algo mais firme, aí você pode banhar ele assim como eu tô fazendo, porque assim solta um monte de migalha, né? Ó, aí assim a gente vai banhando, tá? Tomando cuidado para preencher todo o nosso pão de mel com chocolate. Agora o pão de mel, ele já está pronto, falta só um detalhe. Para cristalizar esse chocolate, para ele secar, eu vou levar para a geladeira por, em média, 20 a 25 minutos, tá? Pode ser menos ou pode ser mais, dependendo da potência da sua geladeira e de como está o clima em si, a temperatura ambiente. Então, não fique abrindo muito a geladeira. Quando estiver com 20 minutos ou pertinho de 20 minutos, se a sua geladeira for muito potente ou for um dia frio, você abre e dá uma olhadinha. Se o chocolate já estiver sequinho, é porque está no ponto, já cristalizou. Aí você tira da geladeira e traz para a temperatura ambiente. Se deixar muito mais que isso na geladeira, vai gelar muito o pão de mel. E quando a gente tirar ele da geladeira, vai dar um choque térmico. E daí vai dar aquelas bolinhas de água no nosso pão de mel, que não é legal, porque daí o chocolate fica manchado. Então esses são os principais cuidados que você tem que ter. Agora eu vou levar o meu pão de mel para a geladeira. Gente, pior que agora eu esqueci de ligar o microfone nessa última parte, mas o pão de mel ficou lindo, perfeito, molhadinho por dentro. A temperagem deu super certo, tá? É um processo demorado, mas é outra coisa quando a gente faz a temperagem, porque o chocolate fica crocante, não derrete na mão e fica perfeito, tá? Na minha geladeira foram só 15 minutos para cristalizar o chocolate, porque ela é bem potente, tinha pouca coisa. Então, assim que você olhar para o seu pão de mel e ele já estiver com o chocolate cristalizado, pode tirar ele da geladeira. O pão de mel ficou perfeito, muito molhadinho, cheiroso, gostoso, parece um brownie. Então, não deixe de fazer essa receita na sua casa.